Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver então neste vídeo a dúvida que me enviaste. É uma questão sobre limites com raízes cúbicas. E é exatamente o seguinte, o limite, fazer o cálculo, né, do limite quando x vai para mais infinito, de 5x a dividir então pela raiz cúbica de 7x ao cubo mais 3. O que devem fazer em primeiro lugar é sempre aplicar os limites, ou seja, substituir o x pelo valor para o qual ele tende no limite, e vamos ver o que é que obtemos. Isto será igual então a 5 vezes mais infinito, a dividir então pela raiz cúbica de 7 vezes mais infinito ao cubo, isto mais 3. Bem, 5 vezes mais infinito dá mais infinito, e aqui em baixo teremos então 7 vezes infinito ao cubo, que é infinito. 7 vezes infinito é infinito, mais 3 é infinito, e raiz cúbica de mais infinito é mais infinito. Temos então aqui perante nós uma indeterminação. Agora, a questão é como é que levantas esta indeterminação. Eu penso que talvez tenham dado a receita que, no caso das indeterminações com raízes, deverias aplicar o conjugado. No entanto, estás numa situação onde a aplicação de conjugado não levanta a indeterminação. Daí termos que optar por uma estratégia alternativa. E a estratégia que eu vou usar é exatamente colocar em evidência o termo de maior grau. Okay? E aqui deves ter um cuidado bastante grande. Okay? Repara no seguinte. És capaz, ou vocês são capazes de cometer o erro de pensar que o termo de maior grau será exatamente este x ao cubo. Né? Pela lógica devia ser x ao cubo, aquele é x, então o termo de maior grau é x ao cubo. Então eu colocaria em evidência o x ao cubo. Não é bem assim, porque este x ao cubo está dentro de uma raiz cúbica. Então este x ao cubo, tens aqui, deves olhar para ele como uma raiz cúbica de x ao cubo. Okay? E isto não é nada mais do que x. Por isso, o termo de maior grau que vamos colocar em evidência é exatamente x. Okay? Se tivesse a raiz quadrada, seria a raiz quadrada de x ao cubo. Terias que procurar o termo de maior grau. Estes x que estão dentro da raiz, para ver qual é que é o termo de maior grau, tens de considerar a raiz, o índice da raiz. Okay? Neste caso, o termo de maior grau seria x elevado a 1, x do primeiro grau. Okay? Então é exatamente este x que eu vou colocar em evidência. Então isto é igual ao limite quando o x vai para mais infinito. E em cima já temos o x, né? Poderá então ficar ali o 5x. E em baixo, o que é que eu vou fazer? Vou então aqui em baixo multiplicar e dividir por x. Okay? Vou exatamente colocar aqui um x a dividir por outro x. Desta forma, esta divisão dá 1, percebes? E a gente não alterou o que tínhamos. E depois isto irá multiplicar então pela raiz cúbica de 7x ao cubo mais 3. Agora, o que eu vou fazer aqui é exatamente pegar aqui no x que se encontra em denominador e eu vou passá-lo para dentro da raiz. Okay? Vou então passá-lo para dentro da raiz. E aqui tenho que ter um cuidado. Porque repara, eu não posso passar assim o x para dentro da raiz e dizer que isto seria 7x ao cubo a dividir por x. Okay? Eu vou então apelar aqui a uma propriedade que me diz exatamente o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de, sei lá, a raiz cúbica, vá lá, estamos a trabalhar uma raiz cúbica, por exemplo, de 2, a dividir por 2 ao cubo, ou melhor, até para não ser igual a 2, não podes pensar que tem que ser o número igual, por exemplo, a dividir por 5 ao cubo, eu posso aplicar uma propriedade das raízes que me permite separar a raiz do quociente ao quociente das raízes, ou seja, eu podia escrever isto como uma raiz cúbica de 2 a dividir pela raiz cúbica de 5 ao cubo. E podia separar depois esta fração da seguinte forma, ficaria com 1 sobre a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes então a raiz cúbica de 2. Okay? E agora repara aqui no seguinte, este cubo anula-se com a raiz cúbica e ficarias exatamente com 1/5 vezes a raiz cúbica de 2. O que eu vou fazer aqui é exatamente o processo inverso. Okay? Eu vou andar para trás. Eu tenho aqui este fator, que é 1/5, e eu quero passá-lo para dentro da raiz. Ao passá-lo para dentro da raiz, este 5 eu vou ter que levar ao cubo. Okay? Da mesma forma que se tivesse, por exemplo, a raiz quadrada de x e eu queria, por exemplo, e tinha aqui um 2 vezes a raiz quadrada de x, eu se quiser passar o 2 lá para dentro, eu posso dizer que isto é exatamente igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes x.
sempre que eu passo uma constante que estaria a multiplicar ou a dividir pela raiz, para dentro da raiz, eu tenho que elevar essa constante ao coeficiente da raiz, ok? Isto é importante. E pode generalizar, por exemplo, se eu tivesse aqui uma quarta raiz, eu ao passar o x cá para dentro, deveria levar o x à quarta. Se eu tivesse a raiz de índice de 5, ao passar o x lá para dentro, colocaria x à quinta e por aí em diante, ok? Bem, então, sendo assim, vou então passar este x que está em denominador para dentro da raiz. E teremos o seguinte, isto será igual então ao limite, quando o x vai para mais infinito, de em cima 5x, e depois fica então com este x que está a multiplicar, vezes então a raiz cúbica de 7x ao cubo, a dividir então pelo x que vai lá para dentro e terá que ficar x ao cubo, mais 3, e vai dividir por tudo que está, pelo radicando todo, ok? Vai dividir por tudo que está dentro da raiz. Então, mais 3 a dividir por x ao cubo. Tudo bem, e nesta fase repara que o limite está praticamente resolvido, porque eu posso então simplificar este x ao cubo com este x ao cubo, e vou em seguida, e posso também simplificar este x com este, e em seguida vou aplicar limites. Isto será então igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de... Bem, se vou aplicar limites, já não escrevo limite. Ok, vou então substituir o x por mais infinito. E então ficaria com 5 a dividir pela raiz cúbica de 7 mais 3, então a dividir por mais infinito ao cubo. Então aqui mais infinito ao cubo. E deves saber, ok, que uma constante sobre infinito, isto está sempre zero, ok? Deves ter isto na tua mente. Uma constante a dividir por infinito dá zero. Sendo assim, este 3 a dividir por mais infinito, isto vai ser igual a zero. Ou seja, o nosso limite será exatamente igual a 5 a dividir pela raiz cúbica de 7 mais 0. Okay? O que é exatamente igual a 5 a dividir então pela raiz cúbica de 7. E tens o limite resolvido. É mesmo só isto. O que eu te quero transmitir aqui é exatamente que quando tens interminações com raízes, há aquela receita, ok, isto levanta-se com um conjugado, mas em matemática digo já que não há receitas. Há sempre casos onde as receitas não funcionam e terás que estar preparado para tudo. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.